Senhoras, senhores, damos início à audiência pública para debater sobre o projeto de lei número 66 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e educação da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Cumprimentamos o vereador Dr. Alberi Grando, o qual está no exercício da presidência da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, demais membros parlamentares e a comunidade que está participando. Essa audiência pública foi proposta pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle dessa Casa Legislativa, com o intuito de promover o debate entre o poder público e a comunidade, buscando elaborar a mais completa e transparente a lei de diretrizes orçamentárias. Reforçamos o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal no debate de pautas que impactam a sociedade, visto que o tema tem fundamental importância no rumo dos investimentos dos recursos públicos. Então, de imediato, eu passo a palavra ao nosso colega vereador Dr. Alberi Grando. Muito obrigado, vereador Gilmar. Saúdo cordialmente todos os nossos vereadores e vereadoras. Essa audiência pública, ela se impõe por uma questão legal. A Comissão de Finanças já se reuniu e continua trabalhando essa questão orçamentária. E eu lembro que, a partir da Constituição Federal de 1988, se criaram, então, o plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E se prevê que anualmente seja revisada. Lembro que o orçamento, o planejamento é elaborado pelo Executivo Municipal. Mas isso é trazido até o Legislativo para que aqui se faça, então, a discussão e se aprove ou não. E aquilo que, às vezes, nós temos falado, que é o momento, sim, que o vereador pode opinar em relação ao orçamento do município. É essa oportunidade, como se diz sempre, né? Através, então, de emendas. É uma audiência pública, portanto, estamos aqui para ouvir, principalmente a comunidade, e através das manifestações da comunidade é que os vereadores adquirem, então, o entendimento e a aspiração da nossa comunidade, e isso pode ser transformado em emenda ou não. É assim que deve ser conduzida, então, essa audiência pública. Então, a partir daqui, nós vamos apontar as prioridades do governo para 2023 e, evidentemente, que depois de colocadas as emendas, isso retorna ao Executivo, que é quem elabora o planejamento, para que o Executivo, então, concorde ou não com aquilo que os senhores vereadores estão discutindo e apresentando. Mas, de imediato, eu convido a nossa servidora, Cristian da Silva, para que faça a explanação técnica do assunto. A partir daí, da exposição da nossa servidora, abriremos um espaço, então, para que a comunidade, inicialmente, se manifeste e, como de praxe, dá um tempo de 3 minutos, cronometrado aqui por nós mesmos, e a partir daí abriremos a oportunidade para que os senhores vereadores também se manifestem, depois também encerramos. Queremos cumprimentar aqui o doutor Edson, que representa o seu prefeito municipal nessa mesa. Seja bem-vindo, fique à vontade. E até palpite pode dar também, se for o caso. Muito obrigado. Passaremos, então, a palavra à nossa servidora, Cristian da Silva, para que faça, repito, a explanação técnica do que estamos tratando hoje aqui.
Boa noite. Fazer uma explanação sucinta sobre o projeto 66, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o vereador Alberi colocou, desde a Constituição de 88, então, nós trabalhamos com alguns instrumentos de planejamento. O plano plurianual, que traz todo o plano de governo de uma administração. Ele trata do planejamento para 4 anos. Então, tudo aquilo que o governo deseja realizar está previsto dentro do seu plano plurianual. Hoje, nós estamos discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei intermediária a este plano. É essa lei que determina quais são as metas e quais as prioridades a serem realizadas no ano seguinte pela administração. Então, todas as despesas de capital, ou seja, todo investimento que o Executivo Municipal pretende fazer no ano de 2023, estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também aqueles planos que são de execução continuada, ou seja, alguns programas de governo que se estenderão por mais de um exercício financeiro. Tudo isso fica previsto dentro da Lei de Diretrizes. A Lei de Diretrizes, ela trata também de outros assuntos muito importantes, como alterações na legislação tributária, também questões de despesas de pessoal e, como eu falei, tudo aquilo que for meta a se realizar no ano seguinte. Eu vou pedir licença para vocês para poder trocar os slides. Muito obrigada. Como nós falamos, a Lei de Diretrizes, ela obedece a alguns critérios de elaboração. Não só todos os artigos previstos na Constituição Federal, mas também o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do nosso município e a Lei Federal 4320 de 64, que rege todas as normas de finanças públicas. Além disso, nós obedecemos todas as técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem coordena, então, como funcionam as finanças e os lançamentos dentro das leis orçamentárias, para que, a nível nacional, essas leis possam, então, se conversar. E também obedecemos ao nosso Tribunal de Contas do Estado, com as suas normas. Como a gente falou, a Lei de Diretrizes, ela vai ser o instrumento que vai fazer a conexão
entre o plano plurianual e o orçamento. Nela vão estar específicas as metas e as prioridades que serão, então, executadas no próximo exercício. Então, ela só trata de metas, ou em número, ou em percentual, mas quando a gente for falar de valores de quantificação financeira, nós estaremos, lá no mês de outubro, discutindo a lei orçamentária anual, que é realmente onde a comunidade vê aonde o dinheiro vai ser empregado. Nesse momento, então, como instrumento de planejamento, o Poder Executivo, ele elabora a lei de diretrizes e encaminha para a Câmara Municipal, para que os nossos vereadores eles possam apreciar essa lei. Então, eles vão analisar tudo o que foi proposto pelo Executivo. Durante esta apreciação, pode o Poder Legislativo entender que a comunidade tem certas demandas que não são prioridades para o exercício seguinte. E, através de uma emenda parlamentar, pode ser sugerido a alteração dessas metas. Após recepcionar as emendas dos vereadores, o projeto todo é votado, devolvido ao Executivo, que tem o poder de sancionar ou de vetar. Caso ele não concorde, ele veio alguma emenda e eu não concordo com essa emenda, não existe viabilidade técnica para que se realize, pode o Executivo, sim, fazer o veto. Esse projeto ele retorna ao Legislativo. E após retornar, novamente os nossos vereadores vão analisar, principalmente a questão dos vetos, e eles podem acatar, ou seja, podem concordar com os vetos e dizer assim, tens razão, ou eles podem derrubar o veto. Após esse momento, é devolvido ao Poder Executivo para que sancione essa lei, que ela passe a valer no exercício seguinte, e ele vai fazer a publicação. Caso não faça, retorna e o nosso Poder Legislativo faz a publicação. Quando o Executivo nos encaminha o projeto de lei, ele encaminha uma mensagem dizendo da importância da votação deste projeto e justificando. Nessa justificativa, ele vai dizer que essa lei foi elaborada de acordo com todas as normas legais existentes e também dizendo o que ele vai tratar dentro desta lei. Então, a LDO, ela orienta a elaboração da lei orçamentária, vai fixar as metas e prioridades para o exercício seguinte, vai dispor sobre qualquer alteração na legislação, estabelecer metas e riscos fiscais e qualquer fator que possa afetar, então, o equilíbrio das contas públicas. Porque o único motivo pelo qual temos a exigência de planejar é garantir que, em todo exercício financeiro, exista o equilíbrio das contas. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Isso
funciona dentro de qualquer entidade. Então, e para os órgãos públicos, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz isso como uma exigência. E por isso, então, todo esse critério na hora de planejar. Normalmente, o que nos traz aqui é a análise das despesas. É o que a gente quer saber. Mas quanto o município vai realizar de despesas? Como eu falei, este não é o momento de discutirmos o quanto, mas sim de discutirmos quais as metas que serão executadas em cada secretaria. Esse ano a gente trabalhou bastante com a Secretaria do Desenvolvimento Rural. E a gente pôde analisar, então, de uma maneira mais carinhosa, as metas dessa secretaria. E como não é uma secretaria muito grande, eu trouxe essa para trabalharmos como exemplo. Como eu disse, todas as ações são os projetos que o município vai executar no ano seguinte. Quando a gente analisa esta secretaria, nós vemos que ela tem uma ação de número 1107. Esse número, ele vai estar presente lá no orçamento. Cada númerozinho que a gente tem no PPA, a gente vai ter o mesmo na LDO e o mesmo lá no orçamento, para que as nossas leis orçamentárias elas possam se conversar. Como meta, a secretaria ela tem uma ação para a modernização da frota. E qual é o produto dessa ação? Então, veículos novos e máquinas para a frota adquiridos, na quantidade de 1. Esse 1 pode não ser suficiente. Então, o poder legislativo fazer uma emenda e sugerir que sejam comprados 2 veículos. Isto para atender às questões orçamentárias, para que em outubro os vereadores possam dizer: a secretaria precisa de um trator para o subdistrito tal. Mas tem que estar previsto aqui que pode ser adquirido. Então, basicamente, nós trabalhamos com as metas neste momento. Tem metas para construção de pontes, para colocação de bueiros, para conservação das estradas, e aí vai tratar de quantos quilômetros serão trabalhados no ano seguinte. Assim, funciona para cada uma das secretarias. Se vocês pegarem a Secretaria da Educação, ela vai ter metas para construção, ampliação de escola, metas para aquisição de material permanente, a saúde da mesma forma, o hospital. Então, cada uma das unidades orçamentárias do município está contemplada com as suas metas de acordo com as necessidades da comunidade e de acordo com a possibilidade de execução do executivo. Tecnicamente, o que a nossa lei trabalha, então, são as metas. A partir desse momento, como temos 26 unidades orçamentárias no município, e todas elas funcionam da mesma forma, eu me coloco, então, à disposição para que a gente possa conversar sobre aquilo que for pontual e sobre aquilo que for demanda apresentada.
Muito obrigado, Cristian. Eu abro um espaço, se algum vereador queira consultar, indagar alguma coisa, ficou alguma dúvida. Caso contrário, repito, depois da explanação técnica da Cristian, abriremos espaço das pessoas que nos visitam. Depois delas, então, né, os vereadores vão se manifestar. E repito que é importante que o vereador que tenha a prerrogativa de apresentar emendas, e não a população em geral, mas o espaço da população na gestão pública é através do seu vereador, então vai ter a manifestação dos inscritos, né, para que os vereadores possam, então, entender o que a população está querendo, e a partir daí os vereadores fazem a sua inscrição e se apresentam. Eu vou aqui ler o cronograma. Eu tenho a impressão que todos os vereadores já têm. Outra coisa, está sendo gravado, então, quando se manifestarem, principalmente a sociedade organizada, se apresente com o nome, entidade que representa, ou se representa a si mesmo. O cronograma prevê o seguinte: dia 4/7, portanto, depois da manhã? Quarta. Não, desculpe. 4/7 já passou em primeira pauta. Dia 6/7 passou em segunda pauta. Dia 7/7 a 8 foi para a nossa PGM. Dia 11/7 foi a primeira reunião da Comissão de Finanças, que fez, então, deu parecer pela adoção do projeto. Passou em plenário a adoção, a admissibilidade, na verdade, né, no dia 11. Dia 14/7 a 21/7 foi o espaço que os vereadores tiveram para fazer as suas ponderações junto aos gabinetes da Seção de Orçamento e Finanças. Dia 1/8, segunda-feira, hoje, então, é audiência pública, né? Isso é previsto e exigido por lei. Dia 1º, hoje mesmo, até dia 5, de hoje até dia 5, é o prazo para receber as emendas. De 8 a 11, prazo para ver o parecer jurídico da casa. E de 12 a 16, a nossa Comissão de Finanças, e eu participo, que eu sou o vice-presidente, então estou aqui no lugar do Gil, que é o presidente, mas por motivo de força maior não se encontra presente. Então, de 12 a 16, a Comissão de Finanças vai apresentar o seu parecer. Dia 17/8 é reunião da Comissão de Finanças. Dia 22/8, numa segunda-feira, vai ser a votação aqui no plenário. Depois, do 23 a 26, é o parecer da redação final. De 29/8, reunião da Comissão de Finanças. De 29/8 a 30/8, elaboração dos autógrafos. E dia 31/8, encaminhamento do nosso parecer, nossa posição ao Executivo Municipal. Inscritos aqui, vou pedir que o vereador Índio me ajude no cronômetro aí de 3 minutos, o microfone já está lá. Da Luz, do Simpasso. Boa noite, meu nome é Everson da Luz, um dos diretores do Simpasso, então falo aqui em nome da diretoria do sindicato. Nós estamos protocolando um ofício junto à casa aqui, para que esta casa se aprecie, né, o nosso pedido de inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nos próximos anos não haja, então, a perda inflacionária quando nós discutirmos as nossas reposições, o nosso dissídio anual. Isso é um dos pedidos. Concomitante a esse pedido, também estamos fazendo um pedido que seja incluído uma questão de valorização por parte dos servidores,
que haja emendas na questão de pauta de reivindicações que devem evoluir com o Poder Executivo. Nos últimos anos, nós temos um forte precedente de achatamento salarial com nossos servidores municipais e temos pautas de reivindicação com o Poder Executivo, aonde demandam, sim, orçamento, né? Vai haver, então, um impacto orçamentário que precisa ser incluído, então, numa lei de diretrizes orçamentárias para que possa ser discutido numa LOA anualmente. Então, esses os pedidos que o sindicato vem fazer essa casa. Estamos protocolando o ofício a esta casa para que seja considerado isso mais como valorização aos servidores que, infelizmente, vem tendo esse prejuízo de achatamento salarial dos últimos anos, e contamos com a colaboração dos nobres vereadores, até porque a gente pode acompanhar aqui essa casa, que muitos vereadores aqui se posicionaram aqui em diversas ocasiões aqui ao lado dos servidores. É isso, vereador. Obrigado. Muito obrigado, Luz. Tiago Machado, CMP. Boa noite, vereadores. Agradeço a oportunidade de estar nessa noite trazendo as demandas do magistério municipal. Cabe lembrar, então, que no nosso município temos cerca de 1.300 professores, os quais atendem uma comunidade escolar de cerca de 20 mil alunos, né? Quando a gente multiplica isso pelos lares passofundenses, nós chegamos a dezenas de milhares de famílias. Assim como o meu colega do Simpasso, o da Luz, veio trazer a questão sensível a respeito dos servidores públicos municipais, eu quero trazer algo no mesmo tom, mas a respeito dos professores. Cabe lembrar que os reajustes dos professores municipais desta categoria, que é sempre tida como muito importante, inclusive por parte dos senhores, ficaram muito aquém do que a categoria recebe a nível nacional, a ponto de acumular perdas na ordem de 40% frente ao piso nacional. O que fez, por exemplo, o Executivo Municipal, nesse ano de 2022, ter que fazer uma reforma administrativa para suplementar o completivo. Mais de 130 professores estavam recebendo por completivo, porque, como eu disse antes, nós estávamos recebendo cerca de 40% abaixo do piso nacional. Acabando com o nível 1 e transformando todos os professores em nível 2, em parte se resolverá esse problema por agora, porque o nível 2, letra A, que é nível superior, recebe cerca de 10% a mais que o piso nacional do magistério, que é nível de ensino médio. Não pode a cidade educadora daqui a pouco estar pagando por completivo os professores em ensino superior. E adotando o mesmo expediente que o Executivo tem feito nos últimos anos, logo isso acontecerá. Então, é necessário que essa casa, né, dê eco às demandas do magistério municipal e comece a valorizar a reposição salarial dos professores, não com base em índices inflacionários, mas sim do piso nacional do magistério. E aproveito também a oportunidade para ressaltar que foi aprovado nessa Câmara um importante projeto, que é o encontro da demanda do magistério municipal, que diz respeito às promoções da educação infantil. Nós temos uma previsão orçamentária de cerca de 5,5 milhões a respeito das promoções das professoras. Foi previsto até 2024, se eu não me engano, 100 promoções até do nível 2 para o nível 3. Mas talvez um olhar especial, professora Regina, vereador Trindade e os demais vereadores, para daqui a um pouco a gente está trazendo esse calendário para mais próximo. Né? Já foi aprovado o projeto de lei com cerca de 100 promoções. Por que daqui a um pouco esperarmos essas professoras que já esperam há mais de 10 anos a sua promoção? Para que esperar até 2024? Porque daqui a um pouco a gente não consegue encontrar no espaço orçamentário, na execução orçamentária do próximo ano, né, essa merecida promoção a essas professoras. Tiago, por favor, 15 segundos para o encerramento. Então, eu encerrei, estava agradecendo, inclusive. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom. Ademar Marques, Agenda 21, secretário executivo da Agenda 21. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar o vereador Guilmar dos Santos, no exercício da presidência desta casa, cumprimentando o vice-presidente da Comissão de Finanças, vereador Almeida Grano. Em nome de vocês, cumprimento todas as vereadoras e vereadores e todos que estão assistindo esta importante audiência pública. Para o exercício da nossa democracia, ela é fundamental. No entanto, gostaria de dizer que, anualmente, a Agenda 21 sempre tem que vir aqui solicitar dos senhores a atenção
como uma política pública do município a necessidade de incluir na lei de diretriz orçamentária. Não haveria esta necessidade, considerando que o PPA já determina que o programa Agenda 21, ele deve já constar como uma meta a ser atingida, consequentemente, dando diretrizes para o orçamento anual. Lamentavelmente, continuamos incorrendo nestes erros, que eu acho que não existe nada intencional, mas, de fato, é procedimental, né? Se está no PPA, deve ser observado realmente pelo órgão competente da qual se inclui esta emenda à Lei de Diretriz Orçamentária 30 de 2022, e nós estamos propondo a inclusão de mais uma meta dentro do programa 033, que é o passo da proteção ambiental, esse é o título, que o objetivo deste programa é transformar, está lá no objetivo, transformar a relação entre a comunidade e o ambiente, promovendo a educação ambiental como a formação para o exercício da cidadania responsável e consciente, compreendendo que a educação ambiental é base fundamental para que a comunidade tenha clareza da sua responsabilidade com o processo de desenvolvimento sustentável. Isso passa por todas as ações, seja ela de ordem pública, privada ou da sociedade, de um modo geral, organizações. Nós estamos, então, propondo, né, incluir na ação 2583, apoio a atividades relacionadas ao meio ambiente com um produto, unidades de atendimento a políticas públicas para proteção, conservação, educação ambiental e programa Agenda 21, apoiados, claro, no termos de convênio de colaboração. Então, incluir mais uma meta. E os senhores sabem, a gente tem sido chato, né, o Zeco chato de estar vindo aqui todo ano, embora consideremos ser importante esse espaço, esse debate, mas gostaríamos que isso já fosse realmente algo pacificado dentro do processo orçamentário do município, do seu planejamento orçamentário, programa Agenda 21, reconhecido como uma política pública dentro do decreto 131 de 2006. E dizer para os senhores que estamos completando 15 anos de Agenda 21, e é importante porque ela é um marco do município, é um patrimônio do município. Não é do Ademar Marques como secretário executivo ou do Paulo Cornélio, mas é um patrimônio nosso e cada um dos senhores e senhoras deve se sentir parte desse processo e de nós nos orgulharmos de ter um programa, uma política pública dentro do município que defende e coloca como pauta questão ambiental, mostrando que não há incompatibilidade alguma entre economia e meio ambiente. Muito pelo contrário, deve andar de mãos dadas, porque o tripé da sustentabilidade propõe exatamente isso, propormos novo padrão de desenvolvimento no município. E acreditamos que esse município tem avançado em muitos outros aspectos, mas precisamos continuar avançando no processo de conscientização da população sobre a questão dos resíduos sólidos, sobre a proteção das nossas nascentes, de todos os nossos recursos hídricos, principalmente como berços das águas, nossos parques, como vimos ontem. Que bom a gente ter um parque da Gare. Isso é fruto de uma luta, de um processo de desenvolvimento. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu que agradeço. Tempo bem certinho, viu? Cronometrado. Obrigado. Eu solicito aos senhores vereadores que já pode assinar a presença da audiência. Tá bem, minha gente? Bom, essa é a ponderação, então, da nossa sociedade que se fez presente nesse momento aqui, importante, onde a comunidade participa da gestão, ou menos tenta participar da gestão pública. Abrimos, então, inscrições, pode ser feita aqui comigo, com o Índio, dos senhores vereadores que querem se manifestar sobre o assunto. Vereadora Ada, por favor. Pois não. O Fábio quer se inscrever? Pois não. Aberta a inscrição para o Fábio, então. Obrigado. Também 3 minutos.
Aviso quando faltar 15 segundos. Boa noite, então, a todos aí, aos vereadores e vereadoras que estão participando dessa audiência, a sociedade civil que está aqui presente. Né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, então acabei não vendo as inscrições ali, mas nós da segmento das pessoas com deficiência, estou aqui representando da PASSE e também o Conselho Municipal de Assistência Social. É muito importante esse momento, né, de podermos acompanhar aí a questão da LDO e colocarmos, né, as sugestões no sentido de colaborar com a questão dos recursos, né, no que tange a situação das metas que foram incluídas. A nossa reivindicação seria de que a comissão pudesse ter um olhar aí no sentido da pessoa com deficiência, né? Não sei, ali na questão da política de assistência social ou outra que eu não consegui me apropriar totalmente, que pudesse haver uma meta de recursos para que as instituições pudessem desenvolver a sua questão da sua política pública referente ao seu segmento, potencializando, né, aí uma inclusão social, uma questão aí de quebra de paradigmas sobre a independência e a questão do trabalho da pessoa com deficiência em si. E também dizer que somos parceiros, vamos estar também encaminhando algumas reivindicações nesse sentido de buscarmos ter um fomento maior a esse público, né, que historicamente foi excluído da sociedade, estava à margem da sociedade na realidade, e que precisa ter cada vez um apoio maior para poder ter condições de ele ser sujeito de si próprio. Então, eu não poderia participar sem fazer essa fala. Obrigado. Obrigado, Fábio. Também exatamente 3 minutos. Lembro aos senhores vereadores, reforço, que é evidente, não tem que apresentar emenda nesse momento. Aqui é o momento de manifestação dos senhores vereadores. O prazo é esta semana, que sejam apresentadas emendas, então junto à Câmara de Vereadores. Mas a palavra está aberta. A vereadora Ada é a primeira vereadora a se manifestar. Lá. Sim, lá. É melhor, é melhor. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário e também quem nos acompanha pelas redes sociais, esse momento de democracia, né, onde nós podemos conversar com a comunidade. Boa noite, secretário, presidente. Só para deixar claro, nós estamos sendo procurados por várias entidades, bairros, enfim. As pessoas estão compreendendo que agora é o momento das emendas impositivas. Então, só para deixar claro que este não é o momento das emendas impositivas, em que os vereadores destinam o valor para ou construção, reparação, enfim, mas sim de nós ou mudarmos ou adequarmos o plano de metas, né? Então, sim, podemos receber as sugestões, né? Mas este não é o momento das emendas impositivas, e sim de nós mudarmos, ajustarmos no plano de metas. Então, venham, conversem com os vereadores, né?
para que sejam feitos esses ajustes. Mas não estamos tratando de emendas impositivas, só para deixar claro, porque muitas pessoas têm nos procurado, né, achando que este é o momento. E esse momento é só lá em outubro, né, Christian? Certo? Muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora. Bem esclarecido, então. Não tem nada a ver com emenda impositiva nesse momento. Estão tratando da LDO. Vereador Rufa. Três minutos. Boa noite a todos e a todas. Nós tivemos reuniões já, doutor Alberi, sobre como eu sou o presidente da CPDUI, nós já tivemos reuniões com os vereadores, com o secretário da Agricultura, o senhor Christian, juntamente com a Christian, revendo o que ela passou aqui, na verdade, o orçamento que os subprefeitos trouxeram para nós. Então, claro que as emendas não é agora, mas as emendas vão ser feitas agora em outubro. Mas a gente está prevendo para dar um orçamento mais para o interior, que o interior tem um orçamento pequeno, e a gente o que quer fazer? Cada colega vereador dá um pouco. Nem pode dar um pouco lá para a Agenda 21, um pouco lá para a Secretaria, porque é 50% para a saúde e 50% para o outro lado. Então a gente pode também colaborar com as pessoas, ajudando, tipo o interior. O interior precisa aqui, uma patrola, ou precisa um trator. Então a gente fez as emendas e o secretário já mandou para nós até o que está precisando. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a trabalhar junto. O executivo tem que se somar junto ao legislativo. E nós também, legislativo, ajudar o executivo. É assim que funciona. Porque que adianta a gente fazer emenda, que eu já cansei, já estou no terceiro mandato, fiz muitas emendas e nunca passou. Então eu acho que fazendo assim as emendas em conjunta, que eu acho que sim que vai ter que resolver dar as emendas para o nosso interior. Queria, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Ele está reforçando a questão das emendas impositivas. Vereadora Regina, por favor. Tu quer falar? Boa noite, presidente, secretário Edson, vereador Alberi, colegas vereadores e vereadoras, as entidades, né, que estão presentes hoje, Simpasso, CMP, a APACE, Agenda 21. Sempre é muito bom esse momento, e eu valorizo muito, doutor Alberi, as audiências públicas, porque é a oportunidade que a gente tem de ouvir a comunidade. Uma pena que não está lotado esse plenário, né? Acho que a gente possa avançar, de chegarmos um dia, quando viermos a discutir orçamento, que esta casa esteja lotada, porque é algo muito importante, é a oportunidade que a comunidade tem de estar participando. Vejo que as demandas elas são as mesmas do ano passado, e aqui, vereador Edson, é algo que me entristece. Não porque vocês estão aqui trazendo as suas pautas, que elas são fundamentais, mas porque a gente não consegue avançar na lei orçamentária. Por exemplo, no que diz respeito à garantia de direitos das pessoas com deficiência, onde, se os senhores e senhoras revirarem a lei orçamentária, vocês não vão encontrar uma ação voltada a isso. E, mais uma vez, está aqui o Fábio Guerreiro pautando a necessidade da gente avançar nessa pauta. Então, eu espero, vereador Edson, que na audiência pública do próximo ano, eles possam trazer outras pautas e que a gente não esteja aqui discutindo mais dos mesmos problemas e não conseguindo avançar neles na lei orçamentária. Me recordo da última audiência pública, nós encaminhamos todas as emendas trazidas pela comunidade e nós tivemos avanços em pouquíssimas. Então, existem pautas que eu acho que Passo Fundo precisa olhar, independente aqui de gestão A, B ou C, mas que a gente possa, Ademar, olhar para essas pautas e sentir que o professor, Thiago, está lá valorizado, que o servidor está lá valorizado, por mais que já esteja considerado no orçamento. Mas é uma forma da administração pública dizer, não, eu estou olhando para essas pessoas que estão vindo nas audiências públicas, isso todos os anos, e garantindo as suas pautas. Eu tenho essa expectativa, secretário Edson, que na próxima a gente possa avançar nisso. Que as pessoas olhem para a lei orçamentária e também se sintam representadas por ela. Era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora.
Vereadora Eva Valéria Lorenzato, de boas recordações de Lorenzato nessa casa. Rui. Bom, me orgulha por demais, aprendi muito com ele, doutor Albeni. Boa noite a todas e todos, colegas vereadoras, vereadores, secretário, seja bem-vindo. Eu escutava a vereadora Regina aqui e lembrava, durante a minha campanha, alguns dos diálogos que a gente fez durante a campanha era justamente discutir com a comunidade. Lembro bem que saiu na imprensa um final de dia, que teve uma audiência aqui que discutiu o orçamento e tinham, me parece que 5 ou 6 pessoas. E aí eu conversava com as pessoas, pô, o que acontece que a comunidade não participa num momento tão importante que ela consegue dialogar com o executivo e o legislativo? E aí, quando eu cheguei aqui agora há pouco, confesso que me deu uma certa tristeza, vereador Wilson. Porque aí tu começa, né, a pensar o que essa legislatura, de repente, está falhando, em que ponto que nós não estamos conseguindo trazer a população aqui para a nossa casa legislativa, que é a Casa do Povo. No momento, Ademar, que é tão importante. Aí eu anotei aqui, o Fábio está representando o Conselho da Assistência Social e a APACE, né, Fábio? Simpasso, aguerrido, parabéns, eu acho que, olha... Nossos servidores estão muito bem representados. O CMP, nossas amigas professoras aí, né, o funcionalismo, pessoal que trabalha tanto nas escolas, sofre tanto, teve tanta dificuldade durante a pandemia, estão também aqui representados. A Agenda 21, com o Ademar e o Cornélio, eu acho que fazem um trabalho maravilhoso nessa questão do meio ambiente. Tem muitas coisas ainda, né, para nós melhorarmos, discutirmos e trazermos a população para cá. Mas pensei, bom, a nossa comunidade está muito bem representada. Se vocês estivessem aqui com todos os seus associados da Luz, faltaria lugar aqui. E eu confio muito que vocês discutem lá nos espaços de vocês, com os associados, com os representados aí por vocês, e que eles saibam que estão bem representados aqui. Esta casa, com certeza, nós teremos ainda 2 anos e temos a possibilidade ainda, colegas vereadores e vereadoras, de trazer a população para cá. Vamos fazer diferente. É um desafio que nós temos. Eu acho que é um momento assim de muita importância e que a população pode fazer a diferença, sim, e ao menos se apropriar do que está sendo criado, do que está sendo discutido. Porque quando a gente vem comemorar os 165 anos do nosso município, e a gente fala tanto que queremos um município desenvolvido, com justiça, com igualdade, com sustentabilidade, passa sim por esses momentos de uma audiência pública da nossa população também se sentir convidada, se sentir no direito de estar aqui, e sabendo o que está sendo discutido aqui, porque depois aí vem a desculpa, né? Quando a comunidade vai lá no executivo, quando a vereadora ou o vereador vão lá, olha, tem tal demanda, não, mas não está nem na LDO, não está. E é isso, né? Vamos lá, comunidade, vamos participar, vamos aproveitar mais deste espaço aqui, né, secretário Machado? Muito obrigada, era isso. Obrigado. Também, exatamente 3 minutos. Sendo gentil, né, claro. Alguém mais dos vereadores e vereadoras quer se manifestar? Michel, desculpe, Michel. Já tinha se apresentado aqui. Até passei a vereadora Valéria na frente, mas ela é uma dama, né? Com certeza, caro colega. Sempre as mulheres em primeiro. Mas, senhor presidente, vereador Índio, colegas da comissão, especialmente as entidades que se fazem presentes aqui, Agenda 21, a PACE, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, da Luz, Simpasso, CMP, e dizer que vocês de forma alguma são chatos, de forma alguma, tem que estarem aqui, é um orgulho poder recebê-las e recebê-los na Câmara de Vereadores, e muito bem, como disse a vereadora Eva, queria que pudesse ter mais entidades aqui. Secretário Edson também, meu boa noite.
Mas eu quero chamar a atenção para 1329, se puder voltar ali para mim, Cristian, que é a criação da nossa escola legislativa, caros colegas. Dentro da previsão orçamentária, projeto de resolução, o projeto do Parlamento Jovem já passou, foi aprovado, a escola legislativa daqui uns dias estará passando aqui, mas já está dentro das previsões do orçamento da casa, ações que a gente possa trabalhar, da Luz, e dar oportunidades para que os nossos estudantes, para que em especial os próprios vereadores, nós aqui, equipe técnica, que a gente possa se qualificar cada vez mais, né? Vereadoras, servidores de outras legislaturas que vão assumir a casa e até mesmo abrir cada vez mais a porta, vereadora Eva, da Câmara de Vereadores, para que a comunidade possa saber e ter um entendimento do quão importante é nós discutir a lei de diretrizes orçamentárias, assim como o plano plurianual, assim como o que é o regimento interno da casa. Então eu quero agradecer aos colegas, agradecer à mesa diretora, a Christian, a todo o pessoal que fez o trabalho, porque inserimos, o projeto ainda não foi aprovado, né, vai passar, mas já temos a previsão orçamentária para isso. Demais, também quero dizer às entidades que os documentos que os senhores deixarem à casa será muito bem apreciado por mim, pelo meu gabinete, pela nossa assessoria jurídica. Estaremos também fazendo contatos diretamente para saber como, né, proceder, junto com a nossa bancada do PSB, vereador Wilson, né, que no ano passado ainda, em outro momento, destinamos recursos ao Hospital Municipal. E também eu vou fazer uma observação, além da saúde, a questão do interior, né, que eu manifestei hoje aqui nessa tribuna, em especial uma comunidade que está com problema lá no Poço Artesiano. E eu acho que a gente pode muito bem colocar isso aqui para discussão. Tá bem? Muito obrigado, colegas. Seria a manifestação desse vereador. Nós agradecemos o vereador Michel. Ninguém mais se manifesta? Eu vou me reservar o direito de fazer 2 comentários, então. Primeiro, em relação à audiência pública, vereador Regina, eu concordo plenamente. A partir da Constituição de 88, se prevê essas instâncias de participação da comunidade, mostrando exatamente que não é só o fato de ser eleito deputado, vereador, e a população fica de lado. Não, através de outras instâncias, não só a audiência, mas os conselhos, né? Eles estão aí justamente para ouvir as pessoas. Mas também, vereadora Regina, tem um regramento nisso. Não quer dizer que sempre que se discuta, e a população própria queira, ou nós queiramos, de repente isso não é atendido. Isso faz parte, é a regra do jogo, ela funciona assim, né? Em relação à manifestação da vereadora Eva Valéria, eu também sinto, Eva, que não tenha mais gente aqui hoje. Mas aí eu fico pensando se a falha não é nossa dos políticos. Se a população não vem aqui, não nos acolhe, alguma coisa acontece. Quem sabe tem que chegar neles e não esperar que eles venham até nós. Muito obrigado. Devolvo a palavra, então, ao nosso presidente interino, Indiomar. Obrigado, doutor Alberi. Queria, de uma forma carinhosa, agradecer a todos os vereadores, vereadoras pela presença, agradecer também à comunidade, o sindicato e as pessoas que nos acompanharam pela rede social, né? E mais uma vez encerramos essa audiência pública com a seguinte palavra: eu amo Passo Fundo. Boa noite a todos.